Fala galerinha, tudo bem? Agora é o vídeo sobre a Ligue 1, minhas expectativas, possíveis campeões, times que se classificarem para a Champions League, Conference League, Europa League e alguns dos que eu acho que sejam possíveis rebaixados na temporada, beleza? Já começando pedindo para você deixar o seu like, comentar, compartilhar, até para a plataforma entender que você está gostando desse conteúdo e que possa chegar para mais pessoas, tudo bem? Vou começar, cara, falando sobre o Paris Saint-Germain, que é o favoritaço, né? Mais uma vez, o trabalho do Luis Henrique muito sólido, já é campeão há 2 anos seguidos, desde que ele assumiu, é claro, isso já vinha de outras temporadas também com o título, mas não tem muita surpresa. Acredito que o Paris Saint-Germain tem um elenco que sobra em relação aos outros concorrentes dele, né, no campeonato. Olympique de Marseille, que às vezes consegue fazer sombra, Lille, às vezes também, Mônaco, Lyon, que às vezes dá uma incomodada, mas também se tornou praticamente um time de meio de tabela, fora algumas outras equipes que conseguem bater um pouco de frente com o Paris Saint-Germain, né, o Rennes, mas de qualquer forma é um time que tende a nadar de braçada, né, no campeonato. Então sem muitas surpresas, acredito que o Paris Saint-Germain vai levar novamente, e nos últimos anos tem sido cada vez mais elástica, né, a vantagem, 15, 18 pontos de diferença. Então é um campeonato que é muito desnivelado. Então falar do segundo colocado para baixo é o que interessa mais no campeonato, né? É um campeonato que revela muitos jogadores, né, para o resto da Europa. Tem muitos bons talentos, são partidas muito legais de assistir e acompanho bastante o campeonato francês. Tá? O Olympique de Marseille se reforçou legal para essa temporada, né? Trouxe alguns nomes como o Igor Paixão, que era do Feyenoord brasileiro, né? E perdeu uma peça também, né? O Luis Henrique, que foi para a Inter de Milão, mas de qualquer forma é um time que tem uma espinha dorsal muito boa, tem jogadores muito bons, né? O Greenwood, que era ex-Manchester United, enfim, é um time que consegue às vezes bater de frente ali com o Paris Saint-Germain, mas é um time que praticamente tem uma vaguinha aí para a Champions League cativa, né? Porque ao meu ver, é o segundo time mais forte da França, né? O Mônaco também é um time com muitos bons jogadores jovens. O treinador também consegue extrair bastante. Então é um time que, ao meu ver, vai ficar ali entre os 3 primeiros colocados e vai conseguir a sua vaguinha. O Lille perdeu bons jogadores, né? Saíram vários, né? Na verdade, essa última temporada, eu acho que, se eu não me engano, saíram mais de 7. Em destaque para o Jonathan David, centroavante canadense, que foi jogar na Juventus. É um time que perdeu muitas peças, mas que vem de um trabalho sólido também, né, nessas últimas 2 temporadas. O treinador consegue extrair bastante, perdeu o goleiro titular dele, Chevalier, que foi para o Paris Saint-Germain. Então o PSG é um time que enfraquece muito os seus rivais de dentro da liga, e aumentando ainda mais o seu poderio e a sua hegemonia. O Lyon vem de punição também, né? Quase caiu para a segunda divisão. Um time que revela muitos jogadores e que tem como principal fonte de renda isso, né? O John Textor acaba não investindo tanto assim na equipe para bater de frente ali com o Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, mas de qualquer forma é um time muito tradicional e não dá para deixar de lado, beleza? Vai disputar aí essa vaga para conseguir Champions League, UEFA Europa League e até a Conference League, beleza? O campeonato francês não tem muito para onde correr, né? É um campeonato que é de um time só nessas últimas temporadas, mas de qualquer forma a minha visão não muda. É um time que tende a esticar ainda mais a sua hegemonia dentro do campeonato, mas não tem muito para onde a gente correr, beleza? Minha visão sobre o campeonato francês é essa. Tem muitos bons times, mas que acaba ficando desleal para os outros ter o Paris Saint-Germain na liga, né? Se não tivesse o Paris Saint-Germain,
seria até um pouco mais legal. Um destaques para o Paris FC, né, que subiu da segunda divisão, é um time do mesmo bairro ali do Paris Saint-Germain, né, dividem, os dois estádios são separados por uma avenida. É um time que investe bastante, né, desde a segunda divisão, desde que foi comprado, investe bastante. É um time que está interessante para essa temporada, mas que de qualquer forma, acho que pela quantidade de tempo que ele não joga, né, a primeira divisão, seja um time que possivelmente pode cair, né, pode sentir essa diferença, esse baque de jogar a segunda divisão para a primeira divisão, beleza? Alguns outros destaques de meio de tabela, tem Nice, tem Metz, tem Lens, então são times que conseguem ali às vezes incomodar o Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille, e mais um que acredito que vai sentir bastante e pode ser que tenha essa queda é o Le Havre também, né? É um time que vem da segunda divisão e que busca aí tentar ficar na primeira divisão, que é muito importante, né? Se degrau de ficar ioiô, sobe, desce, não é bom para as finanças do time e acaba desmontando às vezes projetos que iniciam legais. Agradeço vocês, compartilhem o vídeo, comentem e até a próxima.